Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de estar comentando um pouco sobre um pequeno insight ali que eu tive nos últimos dias aí, principalmente quando eu vi o título de um filme em específico que eu acredito que nenhum de vocês viram e eu também não vi. Eu nunca conheci ninguém que viu esse filme, na verdade, que é Lula, o Filho do Brasil. Acho que esse filme lançou lá para 2009, 2010, uma coisa assim, e tava ali no ápice, né, do escândalo aí de mensalão, depois ia vir o petrolão, aquela coisa toda, né? Só que eles decidiram lançar aí um filme em homenagem ao nosso querido presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva. E como eu acabei de dizer, eu nunca vi ninguém que viu esse filme, sabe? É um tanto quanto engraçado, mas esse título meio que me veio à cabeça uns dias atrás, eu nem sei porquê. Mas eu acabei assim pensando um pouco, né? O Filho do Brasil, e eu acho realmente que esse título é fenomenal. Né? É um título que realmente condiz muito com a realidade que nós estamos vivendo. Eu acho que somente o Brasil poderia ter parido o Lula, né? Porque vamos destrinchar um pouco aí o que é a história do Lula, né? E por que ele é essa figura que nós acabamos não somente conhecendo, mas tendo que lidar aí dos últimos 20 anos, né? Mais de 20 anos, na verdade. E como que isso meio que afeta o Brasil como nação, não somente no sentido de pobreza, no sentido de inflação, no sentido de corrupção no geral, né? Mas como que afeta, eu digo, no âmbito psicossocial mesmo. Né? Como que uma figura dessa, assim, conseguir retornar ao poder faz com que basicamente toda a realidade à sua volta vai se tornando meio que um esquete dos trapalhões, por assim dizer, né? Mas vamos por parte. Então, assim, o Lula, pra mim, assim, ele é quase um personagem bíblico, sabe? Se você desconsiderar que existe um julgamento final, né, para vocês que são mais ateus das ideias, né, você acha que tudo que existe é só na Terra e nada mais existe. Se você for olhar por esse ponto de vista, o Lula pode ser considerado como um vencedor. Mas antes de você sair do canal e dar dislike, deixa eu me explicar. Por que eu digo que ele seria um vencedor? Bom, pensa bem, ele era um jeca completo ali do norte do país, para não falar o lugar específico, né? Semi-analfabeto, com certeza não conseguiria fazer nada da vida dele, entendeu? Principalmente porque na época não tinha internet do jeito que a gente tem hoje, né? Não teria como ele ganhar dinheiro estilo luva de pedreiro, né? Ele seria o completo Zé Ninguém e morreria assim, no completo esquecimento. E se você for ver, ele é um cara aí que conseguiu subir na vida sem parar. Se for parar pra pensar, o cara chegou à presidência, roubou o país inteiro por 20 anos seguidos, entendeu? Hoje ele tá andando aí com um relógio de 50, 60 mil reais, usando terno Armani, enquanto ele fala que o brasileiro tem preguiça de pagar imposto. Se você for desconsiderar a moralidade, desconsiderar que existe um julgamento final, vindo de Deus no caso, o Lula seria de fato um vencedor. Ele é o cara que entendeu muito bem o que é o Brasil e entendeu muito bem o seguinte: eu tenho que garantir o que é meu e dane-se o resto. E é exatamente o que ele fez. É por isso que eu falo que o Lula de fato é o filho do Brasil. Né? Eu acho que o Lula, ele na verdade tem que ser estudado como um arquétipo e não como uma figura isolada. Quando as pessoas falam pra mim, hi, levei vantagem, né, que é aquela terminologia que é muito boa por sinal, né, do que é o brasileiro, a primeira pessoa que me vem à cabeça é o Lula. Né? Ele é a definição disso, ele é de fato ali como fala, meio que uma incorporação metafísica do termo hi, levei vantagem. O Lula é epítome disso. E como eu disse, se você negar completamente a questão de moral, ele seria um vencedor. Nos olhos do brasileiro, com certeza, o brasileiro médio aqui mesmo, né? Tipo, QI 83 que eu falo, sem dúvida o Lula seria um vencedor, entendeu? Todo mundo se lascou por conta dele, inclusive os caras que apoiaram ele, entendeu? E o cara tá ali tranquilo, sabe? E mesmo assim ele tem um ego inflado, assim, chega a ser cômico, né? Tipo, você pega, por exemplo, né, esses band boomer que tá aí a favor do Bolsonaro até hoje, né, que eu acho até engraçado, e o Lula assim se roendo porque ele não consegue fazer o mesmo, né? Ele teria que pagar, sei lá, 100 mil pessoas pra ir na rua, mas é complicado. O ego meio que do Lula ali, ele é tão inflado que ele não consegue entender que, tipo, ele só existe porque ele é brasileiro, né? Se ele fosse num país um pouquinho mais sério, ele já teria sido... bom, eu não vou usar os termos aqui
exatos, porque nós estamos no YouTube, mas, né, vocês entendem, ele já teria saído da jogada há muito tempo. Mas então, essa figura do Lula é uma figura muito interessante, se você for parar pra pensar, porque de fato é um arquétipo. É o arquétipo do que o brasileiro sonha em ser. É o cara que não quer trabalhar, é o cara que não busca transcendência de maneira nenhuma, é o cara que nunca busca nada elevado na vida, entendeu? Ele vai fazendo ali uma montanha de corpos para subir e simplesmente chegar no final e falar, hehe, levei vantagem. Leque, levei vantagem. É literal isso, entendeu? E de fato aí, o Lula é sem dúvida o filho do Brasil, né? Ele foi parido pelo Brasil, foi moldado pelo Brasil, entendeu? E ele basicamente é o arquétipo de tudo que nós vemos do brasileiro médio, entendeu? Eu acredito que tem algumas pessoas que não conseguem ser o novo Lula por incompetência. Mas você fala, mas pato, o Lula já é incompetente. Eu falo, pois é, o brasileiro médio é mais ainda, entendeu? Então, eu realmente acho assim um tanto quanto interessante o fato de o Brasil ser uma nação onde 20% da população produz alguma coisa para que os outros 80% consiga viver através de auxílio governamental. E o pior, o Lula é um, um integrante desse grupo de pessoas, ali mais principalmente ao norte do país, que vivem de auxílio. Entendeu? Então, literalmente, nós pegamos o analfabeto, nós pegamos o cara que fazia atos, vamos colocar ali, semelhantes ao da reprodução com criaturas que não eram humanas, se é que vocês me entendem. Você tem ali, tipo assim, a epítome da democracia sendo incorporada pelo Lula. Porque o que é democracia? É você enxergar a sociedade através do que é mais baixo. Porque se você for ver a maioria é sempre mais baixo. A excelência é sempre minoria, entendeu? Então, no momento que você faz a democracia, bom, a lei vai vindo mais baixo. No momento que um cara do posto de gasolina tem o mesmo poder de voto que você, as coisas vêm de baixo. Então, o Lula, de fato, quando ele fala que ele está lutando pela democracia, eu acredito nele 100%. Porque o Lula está ali, só pode acontecer numa democracia. Então, assim, você tem uma pessoa completamente abjeta, completamente incapaz, beirando o analfabetismo concreto, não somente o analfabetismo funcional, e ele fica no poder durante 20 anos, infernizando a vida de todo mundo. Né? Imagina quantas pessoas já perderam a vida por causa de governo como PT. Né? Imagina quantas pessoas aí já perderam a vida por conta de narcotráfico. Né? Não somente pelo uso de narcótico, mas pelo simples fato de ser churrascados aí pelo narcotráfico. Né? Então você imagina assim, o tanto de sofrimento que ele causou nos últimos 20 anos e assim, colocaram literalmente uma pessoa que tipo não tem capacidade para fazer nada no poder. E o que você esperava? Então, se você for parar para pensar, meio que o brasileiro realmente merece o Lula, sabe? Não vocês que estão me ouvindo e tal, né? Até porque se você está me ouvindo, eu parto do princípio que você não é o brasileiro médio, entendeu? Obviamente, mas eu digo assim, o brasileiro médio que é 83, tipo, a única coisa que me importa é se o Flamengo ganhou ou não, essa galera eles realmente merece o Lula. O Lula realmente ali é a epítome do Brasil, sabe? Ele de fato é o filho do Brasil. Existe uma frase de efeito que pegou muito aí na boca do Norm, na boca do Boomer, de que o político é a representação direta do povo. Se o político é corrupto, o povo é corrupto. Isso não é verdade, a não ser que você esteja falando do Brasil. No Brasil, eu acho que essa frase ela é 100% verdadeira, entendeu? O Lula, de fato, ele é a representação do que é o brasileiro. Se você pegar um cara muito inteligente, tipo, vamos pegar o Dr. Enéas, por exemplo, né? Nós não sabemos como seria o Dr. Enéas como presidente, porque nunca aconteceu, mas o simples fato do cara ser um médico muito erudito, que veio do nada e falou assim, eu não vou ser um Zé Ruela qualquer, eu vou estudar minha vida inteira e vou provar que eu sou alguma coisa. O simples fato de você ter um cara como o Enéas, você já vê que causa uma certa ojeriza no brasileiro médio, porque o cara é inteligente demais comparado a eles, entendeu? Então, é melhor você ter um Bolsonaro da vida, que é outro, né? O Zé Ruela, que, sei lá, acho que o Bolsonaro nunca deve ter lido um livro na vida dele. Né? Ele diz lá que leu o livro do Olavo, eu pago pra ver se ele realmente leu, eu duvido muito. Você tem o Lula, e você tem esse tipo de criatura que pega muito mais com o povo, sabe? É muito melhor você ter um semi-analfabeto fazendo ali umas piadinhas futebolísticas do que você ter um cara que realmente entende do que ele tá falando. Mas por quê? Porque é democracia, entendeu? Democracia vem de baixo, você vai ter que agradar um bando de... Como é que eu posso usar um termo aqui sem derrubar o canal, né? Você tem que usar um bando aí de
vamos usar de gado, vai. Eu não gosto muito desse termo porque hoje em dia todo mundo usa, mas vamos chamar de gado. Você vai ter que agradar um monte de gado pra simplesmente assim angariar voto, sabe? E o Lula, cara, o Lula assim, ele é um personagem interessante, né? Porque tem umas passagens dele que são muito boas, tipo, acho que isso aí foi o quê? 2006, 2007, não lembro agora, onde ele falou assim, cara, agradar pobre é muito fácil. Entendeu? Isso aí depois dele dar, sei lá, um pão com mortadela pra uns pobretão lá pra votar nele. Então, assim, o Lula ele tem uns lapsos de sincerismo que é muito engraçado, sabe? E esses lapsos eles estão aparecendo cada vez mais na nossa atualidade agora, porque o Lula tá completamente gagá, né? Ele tá beirando ali o Joe Biden. Então ele falou, não, porque, né, esses pretos adoram batuque, não sei o que, tipo, as coisas assim. Eu acho que foi no Flow Podcast, né, o Lula falou, tipo, não, porque hoje em dia tem mulher querendo ser homem. Tipo, eu acho que o Lula ele tá achando que tá em 2002, sabe? Ele não entendeu ainda que o mundo tá bem chato, que você não pode falar praticamente nada. Né? Mas assim, é realmente assim, o Lula, ele marcou a história brasileira, né? Com certeza mais pro mal do que pro bem, né? Marcar não quer dizer que seja uma coisa boa, só quer dizer que o cara foi marcante. Mas, sem dúvida, é um dos presidentes de todos os tempos, entendeu? É um dos personagens de todos os tempos e, com certeza, sim, pra mim, talvez seja o presidente que mais ele mais represente o que é a democracia no Brasil. Sabe, pra mim o Lula é a personificação da democracia no Brasil. Você quer ouvir o que a massa brasileira tem a dizer? Coloque o Lula no poder. Entendeu? É, sem sombra de dúvida. E se você for parar pra pensar, né? O tanto que o governo brasileiro não dá a mínima pro povo brasileiro. Mas pense bem, você acha mesmo que um cara como o Lula, ele gosta do povo mais ao norte do país? Cara, ele nasceu lá no meio, ele sabe muito bem o que é o povo mais do norte do país, entendeu? Ele sabe muito bem são essas criaturas, entendeu? Não todos, evidentemente, né? Pra você que é do norte do país e não se enquadra no que eu tô falando, por favor, não se sinta ofendido, tá? Não seja o brasileirinho médio. Né? Se você não se enquadra no que eu tô falando, não sinta ofendido, é muito simples. É claro, já conheci pessoas aí do norte do país que, né, dá pra bater um papo, óbvio que conheci, mas são minoria. Né? Mas se você for pegar, tipo, por que esses caras não têm empatia nenhum com essas criaturas, é muito simples. Eles conhecem como é que são essas criaturas e simplesmente vão ali garantir o deles. Um outro personagem que eu acho interessante também, por exemplo, é o Felipe Neto. Né? Eu não gosto nem um pouco dele, mas eu acho ele uma criatura interessante, que ao mesmo tempo lá que ele vive, sei lá, num condomínio fechado com as Ferrari dele, ele faz o pobre apostar na Blaze, entendeu? Ele faz o pobre apostar na Blaze, pra ele ganhar mais dinheiro, como se ele precisasse, né? Então, assim, de onde que vem, tipo, tanto ódio, até mesmo nojo do brasileiro médio? Bom, é que o brasileiro médio merece isso, na verdade. Né? Não é o tipo de criatura que realmente merece algum respeito, que merece ser paparicado, entendeu? Então, é um tanto quanto engraçado, né? Tipo, a esquerda tá aqui a favor dos pobres, não sei o quê. Cara, olha, eu como psicólogo já fiz estágio numa UBS, né? Pra quem não sabe o que é UBS, é Unidade Básica de Saúde. É o que você chama de postinho. Né? Eu já fiz estágio lá e vou falar pra você, o negócio é medonho, cara. É medonho. Eu nunca fiz estágio no SUS, mas eu imagino que deve ser pior. Né? Então, pra vocês que já tiveram que usar postinho, usar SUS, você sabe muito bem do que eu tô falando, né? 6 horas de fila pra, sei lá, chegar a médica semi-analfabeta, sei lá, de Cuba e não entender o que você tá falando, né? Além de outras atrocidades aí, sei lá, a mulher foi tirar apêndice, perder um braço, esse tipo de coisa. Então, assim, não, porque nós estamos aqui a favor do pobre, não sei o que, e a gente sabe que isso tudo é palhaçada, né? Então, assim, o Lula, se você for olhar pra um lado ali, ronquipio, né? Pra quem não sabe o que é ronquipio, é tipo... Ronk é aquele barulhinho de corneta do palhaço, né? Se você for olhar pra Ronk Pio e quiser dar risada de tudo, eu acho o Lula um personagem interessantíssimo. Sinceramente, eu acho interessantíssimo. Eu não ligo mais pra política brasileira no geral. Eu só tô preocupado tanto que os produtos vão ficar mais caros, evidentemente, mas não é um negocinho que me interessa. Ah, Bolsonaro vai voltar na próxima eleição, não sei o que. Pra mim, dane-se, entendeu? Eu não tenho nenhum vínculo político mais. Simplesmente assim, eu desisti do Brasil por completo. Não me interessa mesmo, no mínimo que seja. Pra mim arruma um abismo mesmo, como diria o nosso amigo Trunks, né? Mas assim, eu acho ele um personagem interessante dentro ali dos limites, né? Porque de fato ele é o filho do Brasil, de fato ele é a personificação do que é o bostileiro médio, né? Pra falar o português bem claro. E eu vejo assim que muito das críticas que o povo tem ao Lula, apesar delas serem críticas fundamentadas, né? Tipo, tá, ele é um bandido, ele é um cachaceiro, aquela coisa toda. Mas assim,
quanto disso não está afetando a pessoa que está julgando o Lula por essas ações? Eu disse aí nos vídeos passados, né, que o conservador brasileiro, a única coisa que ele conserva é leite moço dentro do rabo de um cara, entendeu? Tipo, todos eles são consumidores de vecas compulsivos, entendeu? E eles vivem dizendo pra você que são patriotas e tal, que são conservadores, né? Tipo, no Brasil os termos não significam nada, sabe? Não significam nada. As pessoas não têm ideia o que que é honra, as pessoas não têm ideia o que que é você ter certeza do que você tá falando, sabe? Tipo, ele fala conservador. Tá, o que você quer dizer com isso? Ah, porque eu sou católico. Tipo, sabe, assim, coisa besta, coisa boba. As pessoas simplesmente repetem certos termos da forma mais mimética, como se fosse um papagaio de baixa renda, sabe? E não tem, como fala, a realidade explícita do que elas vivem não condiz com as ações, entendeu? Lembrando que o meu canal aqui não é voltado para julgamento, se bem que aqui eu tô julgando um pouquinho o Lula, né? Porque esse aqui é mais um estudo no personagem, estudo no arquétipo. E assim, eu não tô aqui discutindo se você eleitar um cara ou não é ruim ou bom pra você. Cara, a sua vida, né? Você faz o que você quiser com a sua vida. O que eu tô falando é da hipocrisia. É o problema da hipocrisia. O problema do cara dizer que é conservador e ele, a única coisa que ele conserva é leite moço no rabo de um cara, entendeu? Isso que eu tô falando, esse que é o problema. O que você faz da sua vida, meu querido, tipo, não me interessa no mínimo que seja. Entendeu? Então, a hipocrisia no ser humano, ela pode ser aceita até certo ponto. Todo mundo tem direito a uma dose de hipocrisia. Pelo menos essa é a minha interpretação das coisas. Né? Por que, que todo mundo tem direito a dose de hipocrisia? Simplesmente porque nós precisamos mentir para sobreviver socialmente. Né? Só que a hipocrisia no Brasil se tornou estilo de vida. Sabe? As pessoas não têm mais necessidade de viverem na realidade. Elas não têm mais necessidade de mostrarem repercussões daquilo que elas falam nas ações da vida delas. Vou dar um exemplo muito simples. Quantos gordinhos ou obesos, quanto mais que você viu aí no YouTube falando pra você ser mais masculino? Tipo, o cara tá no ápice da aromatase, o cara tem peitos, entendeu? Maiores que da mulher melancia, mulher mamão, sei lá o nome das frutas, entendeu? E ele olha pra você e fala assim, não, você tem que ser mais masculino, tem que ser mais macho, tem que parar de chorar. E o cara tá, tipo, sojado a níveis absurdos, entendeu? O Pablo Vittar tem mais testosterona que o desgraçado e ele tá falando isso pra você. É por quê? Porque a hipocrisia virou um estilo de vida, entendeu? Não é um fenômeno que você vai ver de vez em quando e é um negócio aceitável. Não, o Brasil é, assim, gente, é uma ladeira abaixo, entendeu? É um abismo sem fim e é por isso que eu falo pra vocês aí que a política, no geral, já não me interessa mais. Eu não vejo como o Brasil tem solução, porque o povo brasileiro não tem solução. E se você vê, esses dias atrás eu tava vendo minha mãe vendo TV e ela tava lá vendo os boomerzinhos lá gritando Bolsonaro, Bolsonaro, aquela coisa toda, né? E assim, o que eu percebo é que o boomerzinho médio ele acredita piamente que vai vir uma espécie de Messias, que com certeza não é Jesus Cristo. Se bem que o Bolsonaro tem Messias no nome, né? Então já a piada vem pronta. E ele vai vir e vai consertar o Brasil inteiro, enquanto ele continua do mesmo jeito. Se você de fato for cobrar de um brasileiro para ele mudar de vida, antes de pensar em mudar o país, ele vai ficar ofendido com o que você está falando. Não, não, eu sou maravilhoso do jeito que eu sou, entendeu? Aqui é Mengão, aqui é Gabigol, aqui é, né? Aqui é, como é que fala, conservadorismo comendo cara, entendeu? É isso que ele vai fazer. Ele não tem consciência de que ele não vale nada, entendeu? De que o Brasil é um lixo no sentido estrito do termo em todos os aspectos. Ele não consegue conceber isso aí. Ele acha assim, não, o problema da minha vida é o outro. Né? E isso acontece porque quanto mais colocar o termo bem claro, quanto mais burro você é, quanto menor seu QI for, mais você se distancia do problema eterno que você é. O que eu quero dizer? A vida humana é um problema. A nossa existência é um problema eterno, sabe? O simples fato de você sentir fome, sentir sede e necessidade de respirar faz com que você seja um problema, faz com que você tenha que consumir alguma coisa enquanto você estiver vivo. Então nós somos um problema eterno e nós não temos solução. E quanto mais estúpido for uma pessoa, mais burra ela for, mais ignorante, mais abjeta, mais gentalha, como diria a dona Florinda, ela for, menos ela vai conseguir compreender que ela é um problema. Então ela vai ter que apontar pro próximo e dizer que o outro é problema. Não que o outro não cause problema para você, principalmente no país como o Brasil. Poxa, o outro causa problema para mim o tempo inteiro. Só que assim, essa introspecção necessária para qualquer pessoa que se diga humana,
Não acontece com a pessoa que tem 80 de QI. Ela não consegue entender que ela é um problema eterno, que não tem solução. Ela não consegue entender isso. Então, meio que o problema do Brasil é a política. Sem dúvida, a política brasileira é um inferno na Terra. Só que o problema verdadeiro do Brasil são os brasileiros. Entendeu? Não importa que tipo de política vem aqui. Não tem o que fazer. O Brasil não tem solução. Simplesmente não tem solução. O povo brasileiro é intancável. Entendeu? E bom, do jeito que o país está indo, eu acredito que a gente vai começar a atingir certos patamares aí de países de 15º mundo, como África e Índia, entendeu? Eu não acho que a gente está muito longe, não. E assim, eu não sei muito aí o que esperar do Brasil além de desgraça, tá entendendo? Mas isso aqui não é muito o foco do vídeo. O foco do vídeo era mais falar desse arquétipo que é o Lula, né? Que é o arquétipo more aí do hi, levei vantagem. Mas uma coisa, eu tive um amigo, isso aqui é só um pequeno trivia pra vocês. Eu tive um amigo que ele era torneiro, trabalhou como torneiro por mais de 10 anos. Isso faz muito tempo, faz mais de 10 anos que eu falei com ele. E ele tava comentando comigo, falou: Pato, deixa eu falar uma coisa. Você sabia que é impossível você perder o dedo como o Lula perdeu, trabalhando em torneiro? Falou: olha, você pode perder o braço inteiro, você pode perder a mão inteira, mas você jamais vai perder o dedinho da sua mão esquerda. Isso é impossível. Ele falou que não tinha como. Até porque, lembrando, desde que você seja destro, o dedo mindinho da sua mão esquerda ali terá o dedo que você menos vai usar a sua vida inteira. Né? Ele falou assim: é simplesmente impossível. Eu acredito piamente que o Lula perdeu esse dedo de propósito para parar de trabalhar. Falei: olha, eu não posso afirmar isso aí. Né? Eu não sei se isso é verdade ou não, mas vindo do Lula, eu acredito piamente que isso seja uma possibilidade. Né? É realmente assim, faz muito parte a parte do arquétipo dele. Né? O Lula até parece um personagem de D&D, né? Se você fosse fazer ali a ficha de personagem dele, né? Ri, levei vantagem seria um dos atributos. Eu realmente acredito que isso seja uma possibilidade. Né? É só para realmente ali fortalecer o arquétipo que é essa criatura, né? Luiz Inácio Lula da Silva. Então assim, eu não acho que adianta muito. Para vocês aqui que ficam muito bravo com a situação política do Brasil, eu não acho que adianta muito ficar bravo, sabe? Entenda que o simples fato do Lula ter mais de 1% de intenção de votos já é um problema que não tem solução. Porque depois de Petrolão, depois de Mensalão, depois dessa coisa toda, depois de Dilma, nego ainda vota nele porque, sei lá, porque eu quero combater o racismo do Bolsonaro. Cara, acabou, entendeu? Tipo, o QI do brasileiro, gente, eu não acho que tenha volta. E mais uma coisa, né? A média de QI brasileira, 83, foi uma pesquisa feita em 2019. Isso antes ali né, dos lockdowns ocorridos ali pelo patógeno oriental. Eu acredito que já caiu de 80 faz muito tempo. Só que eu não sei se as pessoas que mexem muito com essa questão do QI no social vão querer fazer uma outra pesquisa, porque, cara, abaixo de 80 nós já estamos falando aí de R mental. Né? Eu não posso falar a palavra com R aqui, né? Nós já estamos falando de R mental severo, entendeu? Então, assim, um husky vai ter mais inteligente que o brasileiro médio. Então, assim, gente, não tem o que fazer, viu? Não tem o que fazer, a situação do Brasil é essa. E o Lula é epítome, sabe? O Lula aí é o... Ele de fato é o filho do Brasil. Eu acho o título desse filme maravilhoso. Eu nunca vou ver esse filme, eu acredito que nenhum de vocês tenha visto esse filme. Eu acredito que o Lula não viu esse filme. Mas, de fato, assim, ele foi parido pelo Brasil. Ele foi parido pelo Brasil, ele é a marca do Brasil, ele de fato é o brasileiro more e não tem o que fazer. Meu único sonho é sair daqui, sabe? Eu não tenho muito mais o que esperar do Brasil além de desgraça. Então, realmente, é ronk pill, abismo e é isso, sabe? Então, se esse vídeo aí foi muito black pill para a maioria de vocês, não vou dizer que eu sinto muito porque eu acho que é necessário. Mas ao mesmo tempo eu faço o convite a vocês a entrar na Ronk Pill. Né? Entre na Ronk Pill, comece a dar risada de tudo e tipo assim, não se morda muito com a situação atual, cara, porque você não tem culpa, sabe? Pra você que é geração Z, geração Y, cara, você não tem culpa, entendeu? Você nasceu nesse mundo. Você foi parido no Brasil, entendeu? E eu sempre falo isso pros meus amigos dão risada, né? Tipo, cara, eu não sou brasileiro, eu fui parido no Brasil. Eu não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com PT, não tenho nada a ver com Veca ensinando sodomia pra pessoas pequenas, entendeu? Não tenho nada a ver com isso, cara. Eu só fui parido aqui, entendeu? E eu tô tentando sobreviver, é só isso. Então, assim, o Brasil não é sua responsabilidade, entendeu? Por mais que você sofra as consequências, não é sua responsabilidade, você não tem nada a ver com isso. A gente chegou aqui, o império já tinha acabado, entendeu? Não tem o que fazer. Então,
É isso, gente. Né? Democracia é isso. Principalmente quando você tem um povo como brasileiro, democracia é isso aí. Democracia é o Lula. Então, né, vou estar encerrando o vídeo por aqui. Fiquem à vontade na seção dos comentários para qualquer comentário que vocês quiserem fazer. Se vocês tiverem alguma coisa para adicionar, se vocês acham que eu falei alguma besteira, fiquem à vontade. E é isso, gente. Rumo ao abismo. Entendeu? Não tem muito o que fazer, não. Até a próxima.